Vamos lá. Desafio pregar sobre isso. A Raquel deu a ideia, eu falei, você devia pregar aqui no meu lugar e tal. Falei, ó, tá uma palavra aqui, já preparei, você prega. Tô brincando. Mas eu acho que é isso que a Raquel falou. Não fica preocupado em pensar só na estação que você tá. Seja casado, seja solteiro, namorando, porque eu sei que tem até líderes de célula que já são casados, né, os supervisores. A ideia da série é a gente conseguir abordar todas as estações que nós estamos aqui dentro. E a gente conseguir analisar e olhar à luz da palavra e ver se realmente a gente está vivendo da maneira certa, né? Eu acho que isso todos nós precisamos fazer. Amém? Então, eu quero fazer uma oração por esse tempo, e aí a gente vai entrar na palavra e vai ser uma bênção em nome de Jesus. Então, concorde comigo, feche seus olhos. Deus, obrigado, Senhor, por essa noite, obrigado pela vida de cada um que está hoje aqui. Obrigado, Pai, porque existe um propósito Teu nos relacionamentos, Pai. Não é por acaso, não é uma invenção humana, o casamento, o namoro, mas é uma invenção Tua, Pai. O casamento é uma invenção Tua, o relacionamento entre um homem e uma mulher de Deus. Nós oramos agora, Deus, que possamos estudar esse tema à luz da Tua palavra, entender melhor, tirar talvez as dúvidas, questionamentos, questões que tem nos nossos corações. E eu oro também para que o Senhor possa trazer clareza e até mesmo, talvez nesses dias, algumas pessoas possam se encontrar nesses dias. Eu oro para que a Tua graça possa vir sobre nós nesse tempo, em nome de Jesus. Amém. Isso aí. Vamos começar falando assim, quem é solteiro, levanta... Tô brincando. Seguinte, vamos começar. Na palavra de hoje eu não vou entrar... vou falar sobre namoro, vou falar sobre julgo desigual. A gente vai ter palavras para tratar várias coisas aqui, tipo santidade no namoro. Vai ter um momento onde a gente vai realmente dividir entre meninos e meninas, homens e mulheres aí. Vai ter uma palavra também que a gente vai dividir entre aqueles que estão namorando, aqueles que estão solteiros, né? Estamos organizando isso para acontecer. Mas essa palavra específica eu quero ministrar e eu quero que fundamente as outras no sentido de que quem é você em Cristo Jesus? Porque antes de você se relacionar com alguém, antes de você se relacionar com a pessoa dos sonhos aí que Deus tem para você precisa estar muito bem fundamentado em quem você é em Cristo Jesus, a sua identidade. Amar a Cristo acima de todas as coisas. Isso vem antes de qualquer pessoa que você for se relacionar. E essa vai ser a temática dessa mensagem, vai ser sobre identidade, tá bom? Então, primeiro ponto que eu queria começar aqui, para a gente abordar aqui a temática de relacionamentos, é importante já dizer que, para nós sermos seres então, relacionais, né, estamos falando sobre relacionamentos, a gente precisa entender que o nosso Deus é um Deus relacional. Antes de tudo ser criado, né, porque a gente pensa lá na história do mundo, o próprio Gênesis, a criação de todas as coisas, antes de tudo ser feito por Deus, só existia Deus. Mas a Bíblia diz que Deus, ele é 3 em 1. Ele é Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E existe uma comunhão perfeita entre Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Esse amor, ágape, amor lindo que nós pregamos, inclusive nós somos chamados a viver, já existia na Trindade antes do começo de todas as coisas. Deus já existia, coexistia ali entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Eu sei que é uma doutrina até complexa, a doutrina da Trindade, não é uma coisa simples a gente poder só falar assim aqui, mas é verdade, à luz da palavra, sempre existiu Deus Filho e Deus Espírito Santo, e essa comunhão, esse relacionamento sempre existiu. Então é muito lindo a gente pensar que o nosso Deus é um Deus relacional, é a sua natureza. Antes de tudo existir, já existia relacionamento em Deus, né? Mas aí, pensando então à luz de termos um Deus que é um Deus relacional, a gente pensa também que Cristo, ele fundamenta a nossa vida como cristão em 2 principais mandamentos. Você conhece os mandamentos que Jesus ele deixou? Lá em Mateus capítulo 22, versículo 35 ou 37, inclusive eu tenho uma tatuagem desse versículo aqui. É um momento onde chega uma pessoa e questiona Jesus e fala Senhor, qual que é o principal mandamento? Vocês lembram desse versículo? E Jesus ele fala o quê? Ele fala assim, né? Jesus respondeu, ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e é o maior mandamento. Mas aí ele continua, ele fala o quê? O segundo ponto aí. O segundo é semelhante a ele. Ame o seu próximo como a si mesmo, e destes 2 mandamentos depende toda a lei e os profetas.
Você percebe então que os maiores mandamentos que Jesus ele coloca, ele estabelece, ele resume a lei, são mandamentos relacionais. E eu sei que a gente usa, inclusive, muitas vezes para falar de ministério, tipo assim, antes do serviço que você faz dentro da igreja, é o amar Jesus. Você ama Jesus para depois amar as pessoas. E é verdade isso. Mas também é verdade que o amar a Deus, ele vem antes de amar as pessoas no relacionamento conjugal também. Antes do casamento, antes do namoro, primeiro é amar a Cristo acima de todas as coisas. A coisa mais importante que nós temos a fazer é amar Jesus. Esse é o desígnio que Deus nos chamou a viver. Amá-lo com o coração, com a nossa alma, com o nosso entendimento e depois amar as pessoas. E essa é a nossa identidade. É importante dizer também que para a gente amar a Deus, que o próprio Cristo falou aqui para nós, a Bíblia também diz que Ele nos amou primeiro. 1 João capítulo 4, versículo 19, vai dizer que nós o amamos, nós só podemos amar a Deus. Por quê? Porque Ele nos amou primeiro. E Efésios capítulo 2, versículo 4 ao 5, o apóstolo Paulo ele também diz que Deus ele é rico em misericórdia. Ele fala assim ainda, né, por esse grande amor, Ele nos amou, deu-nos a vida com Cristo quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça, nós somos salvos. Que lindo esse versículo, olha que fator importante. Então, para a gente poder amar, que é o primeiro mandamento, a gente tem esse entendimento que nós somos amados. E nisso nós estamos seguros. Essa é a vontade de Deus, esse é o desígnio de Deus para todos nós e para todo o relacionamento. Agora pensa comigo, por que essa ordem? Por que Jesus ele fundamenta o amar as pessoas depois de o amar a Deus? Por que amar a Deus vem primeiro e amar as pessoas precisa vir depois? Você percebe então que Jesus ele coloca, ele estipula os mandamentos, ele coloca nessa ordem de maneira proposital, não é à toa. E você vai perceber que os maiores problemas que o homem vai enfrentar vai ser exatamente por colocar outros amores no lugar do primeiro amor. Isso se encaixa com qualquer coisa, trabalho, conquistas, né, e relacionamentos. A gente faz de outros amores um amor superior ao amor de Cristo. E com isso acontece então uma bagunça. Esses outros amores, eles acabam nos controlando, eles acabam dizendo quem nós somos. A nossa identidade começa a ser baseada nesses outros amores. E agora falando sobre relacionamento, muitas pessoas acabam não vivendo o que Cristo chamou ao cristão a viver. Acabam amando, então, tanto o namorado quanto o próprio, né, o esposo, esposa, acima do próprio Jesus. Isso causa confusão. Isso causa destruição, isso causa marcas, causa amargura, causa briga, causa tantas coisas acabam acontecendo no coração do homem e da mulher. Por quê? Porque os mandamentos estão colocados, organizados de maneira errada. Porque primeiro precisa vir o amor de Cristo. O amor, né? Amando a Cristo e sendo amado por Ele. Percebe só, lá na palavra, no Novo Testamento foi escrito em grego. A gente tem 4 palavras, eu já preguei sobre isso também, 4 palavras gregas para descrever o amor. A gente tem na Bíblia o amor eros, que para nós é amor também, né? A gente descreve em português, no grego tinha muitas outras palavras para descrever a palavra amor. O amor eros é o amor sensual, é o amor erótico até. E é um amor que não é necessariamente errado, tá? Porque a gente pode olhar de maneira muito negativa. Não, foi Deus que criou o amor, inclusive o amor sensual, mas para ser vivido do quê? No contexto do casamento, entre um homem e uma mulher de Deus. Ele não é necessariamente errado. A gente tem também o amor filéos, que é o amor entre amigos. Um amor que, né, é possível a gente ver, um amor importante para o ser humano. E nós temos o último amor, que é o amor mais forte que o homem pode viver sem Deus, que é o amor storge. Qual que é esse amor? O amor de família, irmão, irmã. Quer dizer, podem falar, eu posso falar mal do meu irmão, mas se alguém falar mal dele, daí o pau vai comer, vai dar briga. Por quê? Porque eu posso falar mal, eu posso cair no pau com meu irmão, mas você não. Você não fala mal do meu irmão. Era assim quando a gente era adolescente. Quebrava o pau lá em casa, a gente era muito próximo de idade, e eu já vejo isso na vida dos meus lindos meninos ali. Gessé e o Theo. São super protetores na frente de todo mundo, mas entre os dois, nossa, cara. E a Sofia entra no meio, né?
E você percebe, então, que todos esses três amores que eu falei, né, porque daí o quarto, na verdade, é o amor ágape, que é o amor sacrificial de Jesus. É um amor que é incompreensível, é um amor que Cristo viveu na cruz. Quer dizer, ele morre pelos pecados, mesmo a humanidade não merecendo. É um amor, extraordinário. Esse amor não é desse mundo. Você percebe, então, que esses outros três amores, sozinhos, eles não conseguem fundamentar o homem. O homem não consegue viver eles e ter eles como firme fundamento. Todos os três amores são capazes de ruir, de se destruir. Porque se não tiver o amor de Jesus envolvido no amor relacional da família, ou no amor sensual que a gente colocou, que eu falei aqui, ou o amor, o filéos, que é o amor de amizade, tudo isso quebra. Porque somente o amor de Cristo é o amor que permanece. E esses problemas que eu falei de mandamento é exatamente isso, colocar um desses três amores no lugar do amor em Cristo, o amor de Cristo. E sabe, foi por isso então que Jesus ele colocou nessa ordem. E sabe que o diabo ele conhece esses amores. O diabo ele sabe muito bem quais foram os mandamentos que Cristo colocou para todos nós. E o diabo, sabendo então desses desígnios de Deus, os desejos de Deus para o homem, para a mulher, o que o diabo faz então é tentar tirar essa ordem, desconfigurar essa ordem, colocar outros amores nos nossos corações. O que o diabo vai tentar fazer é trazer, então, a pessoa que você está se relacionando, que você está se envolvendo, ser mais importante do que o próprio Jesus. É isso que ele vai fazer. Vai plantar sentimentos, ele vai plantar emoções, e sem perceber, você acaba caindo numa armadilha, né? Algo que seria muito bom para você, acaba se tornando um objeto de destruição. Quantas pessoas, eu quero falar mais nessa mensagem sobre isso, quantas meninas, né, quantos jovens acabam saindo daquilo que Deus tem para as suas vidas, porque acabam se relacionando, amando mais uma pessoa do que amando o próprio Jesus. Essa não é a vontade de Deus. Em 2 Coríntios capítulo 2, versículo 10 a 11, não vou ler os dois versículos, mas no finalzinho, o apóstolo Paulo ele fala assim, que Satanás ele tira vantagem de alguns problemas que os homens vivem. Ele fala ainda assim, nós, ele está falando para a igreja de Corinto, nós não podemos ignorar as suas intenções, as intenções de Satanás. Quer dizer, se Deus tem intenções, o diabo também tem intenções. E a intenção dele, presta atenção, a gente está falando sobre relacionamento aqui. A intenção do diabo é fazer do segundo mandamento, agora a gente está falando sobre relacionamento, do segundo mandamento mais importante do que o primeiro. Fazer com que a pessoa com que você está se envolvendo, ou que você quer se envolver, alguém mais importante do que o próprio Deus na sua vida. Alguém que tem mais voz, alguém que tem mais força, alguém que mexe mais com você do que o próprio Jesus na sua vida. E não é verdade que às vezes isso é capaz de acontecer. Eu sei que assim, quando o cara está lá flertando, curtindo, né, as emoções à flor da pele, eu sei que às vezes são coisas incontroláveis que a gente vive, né? Quando tem a troca de olhares, enfim, você vai, conversa com a pessoa lá. É um momento muito lindo que você vive, é maravilhoso isso. Deus que fez. Talvez você está vivendo isso nesse momento. É muito importante. Só que no final, você precisa entender que a vontade de Deus, o seu amor por Deus, precisa ser maior do que o amor pela pessoa que você quer se envolver, inclusive futuramente. É por isso que você precisa saber quem você é. Por isso que você precisa colocar esse amor em Jesus ser mais importante do que qualquer outro amor na sua vida. Porque o diabo ele vai tentar desconfigurar esse amor, assim como ele fez no passado, com outras pessoas e com algumas pessoas na palavra. A gente vai ler aqui. Quando a gente olha lá em Gênesis no capítulo 3, depois da criação do mundo, Gênesis capítulo 3 conta a história da queda do homem e da mulher. O que o diabo ele faz com Adão e com Eva? Ele tenta destruir exatamente o primeiro mandamento que Jesus ele falou. O quê? O amar a Deus de todo o coração. Então, Adão e Eva, eles estavam lá no Éden, né, aprendendo de Deus, servindo lá no Éden, cuidando dos animais, fazendo muitas coisas lá. E a gente vê, então, a entrada de Satanás, ele vai minar exatamente o relacionamento de Eva e o relacionamento de Adão com Deus. Ele pega e coloca em xeque a vontade de Deus. A vontade de Deus é questionada. A confiança de Deus é questionada. A identidade, né, do próprio Deus é questionada para Eva naquele momento que ela é tentada.
E Eva então come do fruto, ela dá para o seu esposo, que não, inclusive não protege ela, os dois caem em pecado, e o relacionamento entre Adão e Eva e Deus é quebrado, é desconfigurado. Aquele lugar perfeito e lindo que eles viviam se torna então destruído. Então o primeiro mandamento que a gente vê na Bíblia sendo quebrado é exatamente o mandamento de amar a Deus, acima de todas as coisas. E a segunda história que vai contar a próxima queda, então, na humanidade, é exatamente o segundo mandamento sendo quebrado. Quando a gente vai para Gênesis, no capítulo 4, a gente tem a história de Caim e Abel. Todo mundo conhece a história de Caim e Abel. Caim e Abel são os filhos ali, né, de Adão e Eva. Eles, logo depois, então, da história ali do jardim, eles estão lá e eles vão... Abel era pastor de ovelhas e Caim era agricultor. E os dois chegam, então, para sacrificar o Senhor. Caim leva dos seus frutos, né, daquilo que ele tinha plantado, e Abel traz um cordeiro. O livro de Hebreus vai falar que Abel, sendo justificado pela fé, o seu sacrifício é aceito por Deus. E o de Caim não. O que acontece então na história? Caim começa a ser tentado. A Bíblia diz que Deus chega para Caim e fala, olha só, o pecado está na porta e ele está batendo no seu coração, preste atenção. Palavras, pastor Pedro agora aqui, entre aspas, né? Não é exatamente assim, mas cuidado com o que você está vivendo, você está sendo tentado nesse momento. E a Bíblia vai falar então que Caim não escuta Deus e ele leva Abel para um lugar e ele mata Abel. Então, o que Satanás faz, isso é tudo o diabo orquestrando naquele momento. É exatamente o segundo mandamento que Jesus tinha falado sobre o relacionamento entre, né, no caso ali entre dois homens, dois irmãos, é quebrado naquele momento. Esse mandamento que era algo importante para Deus começa a ser quebrado. E quando eu falo isso, o que eu quero dizer? A gente está numa série sobre relacionamentos. O primeiro ataque do diabo, que o diabo quer atacar nas nossas vidas, é o relacionamento nosso com o nosso Deus. Mas ele vai fazer isso também através de relacionamentos, minando e tentando destruir o segundo maior mandamento, que é o mandamento de amar as pessoas à nossa volta. Ele vai tentar desconfigurar isso. Ele vai tentar destruir isso. Então, conforme a gente for ministrar e passar pela palavra nessa noite, vai ter um momento de um testemunho aqui, vai ser muito legal. As palavras estão um pouquinho mais longas, porque é uma temática que é interessante, tem muito conteúdo aqui. Então eu queria que você prestasse atenção e você seguisse nessa linha. Talvez se você não está em um relacionamento, submete o seu coração ao Senhor nesse momento. E se você está, também. Talvez você está fazendo isso que a gente está falando, mudando os mandamentos. Que o Senhor possa vir sobre as nossas vidas nesse momento. Amém? Então, vamos lá. O diabo ele quer, com essa estratégia, desconfigurar os mandamentos. Como eu falei, quando a gente olha para o nosso Brasil, por exemplo, olha a taxa de divórcio, cara. Você olha... Eu sou casado, estou fazendo 10 anos de casado nesse ano. 10 anos casado, bastante tempo. Nem consigo pensar como passou assim, né? Muito, muito bom, casado com a melhor esposa desse mundo, a mulher mais linda desse mundo, desse salão. Pastora Raquel. Linda, isso aí. Que é uma viagem de 10 anos. Amém. Se os nossos filhos deixarem. Você olha a taxa de divórcio. Eu esqueci de trazer, eu pesquisei no computador e eu acabei não colocando, estou vendo que eu não coloquei aqui. Eu estava vendo que 60% ou 70% dos divórcios que acontecem nos casamentos acontecem nos primeiros 3 anos de casado. Significa que a maioria são jovens, entre 25 a 35 anos de idade. Relacionamentos sendo quebrados. E mais, né? Daí tem outras, até 7 anos também, é um nível altíssimo de pessoas que se separam. É o diabo tentando semeando destruição, quebra de relacionamentos. O diabo ele vai vir, então meu ponto é esse, o diabo ele vai vir para tentar destruir os relacionamentos, ou desconfigurar, ou fazer de uma maneira que não é o desígnio de Deus, não é a vontade de Deus para a sua vida. Não é o que Deus tem para você, não é aquilo que Deus planejou para a sua vida. Não é o que Deus quer, porque Deus ele tem pensamentos, ele tem uma pessoa especial para você, mas o que o diabo vai tentar fazer é tentar desconfigurar isso, para te afastar de Deus. Porque talvez com a pessoa errada ele consiga fazer isso. Então, como é possível que essa questão do diabo, essas estratégias do diabo não afetem as nossas vidas? Como nós podemos, então, não ser influenciados por essas armadilhas de Satanás, que muitas vezes o diabo vem para tentar destruir as nossas vidas?
E aí eu me lembro então de um outro texto, está lá em Lucas no capítulo 6, versículo 48 ou 49, se puderem projetar para mim. Lucas capítulo 6, versículo 48 ou 49. Jesus ele entra numa parábola. E essa história também está nos outros evangelhos. E a história da casa, de uma casa sendo construída não em cima da areia, mas em cima da rocha. A Bíblia fala assim, né? Jesus ele fala assim, contando uma parábola, é como um homem que construiu uma casa e cavou fundo e colocou os alicerces na rocha. Quando veio a inundação, a torrente deu contra aquela casa, né? A tempestade deu contra aquela casa, mas não a conseguiu abalar, porque estava bem construída. Mas aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica, não realiza a minha vontade, é como um homem que construiu a sua casa sobre um chão sem alicerces. Nos outros evangelhos fala sobre a areia. E porque então está construído sobre a areia, né? No momento em que vem a torrente de água, ela deu contra a casa e ela então cai. A destruição sua é completa. Essa é uma parábola então que Jesus lhe conta. Você sabe que nessa história, a casa que Jesus está falando é a minha e a sua vida. É o meu e o seu coração. Jesus está falando então que se o seu coração, se a sua vida estiver fundamentada na palavra dele, que é a palavra de Deus, então a sua vida vai vir as tempestades, vai vir a chuva, mas ela não vai cair. Mas se a sua casa não estiver fundamentada em Jesus, a casa vai ser destruída. Então, nessa história, Jesus ele enfatiza dois pontos principais para nós. A casa, que somos nós, e o alicerce, que é o nosso fundamento. Aonde estão as nossas vidas. Aonde nós temos fundamentado os nossos corações. Você percebe, então, que essa é uma análise que todos nós precisamos fazer. Se sabemos, então, quais são os mandamentos que Deus tem para nós, mandamentos de Jesus para nós, a gente acabou de citar, e nós sabemos, então, a vontade de Deus, como tem sido as nossas vidas? Como nós temos vivido? Porque nós podemos fazer de muitas coisas serem o fundamento do nosso coração. E quando se trata de relacionamento, a gente pode fazer de um relacionamento a segurança das nossas vidas. A gente acha que se eu encontrar o cara certo, se eu encontrar aquele homem de Deus, daí a minha vida vai estar segura. Se eu encontrar aquela menina, se eu encontrar aquela pessoa dos meus sonhos que eu estou esperando, aí eu vou ter segurança, aí eu vou ter firmeza, aí eu vou estar bem, vou estar seguro. Mas não é isso que Jesus está falando. Presta atenção, as tempestades vão vir, as lutas vão vir, as dificuldades vão vir, muitos momentos das nossas vidas nós vamos passar, e não é um relacionamento que traz segurança para o seu coração. Jovem, não é um relacionamento que traz segurança, que é a âncora da sua alma. Não é. Se você estiver esperando isso, ou for para um casamento com essa expectativa, você vai se frustrar, porque você vai esperar de uma pessoa o que um humano não pode te dar, porque você só pode ter esse firme fundamento em Jesus. Só Ele vai suprir as suas expectativas, só Ele vai ser a sua segurança. Em meio às tempestades da vida, em meio às dores, você não sabe o que pode acontecer. Eu não sei se a Raquel vai estar aqui daqui 5 anos. Ela vai estar aqui, em nome de Jesus. Eu não sei se eu vou estar. Eu não sei se eu vou estar. Eu não sei se os meus filhos vão estar. E se meu filho, Gessé, que eu amo tanto, daqui 2, 3 anos, acontece alguma coisa com ele, eu perco meu filho. E aí? Como que está a minha vida? Meu fundamento são os meus filhos? O meu fundamento é a minha esposa? O meu fundamento é o meu trabalho? O meu fundamento são os meus amigos? Tudo nessa vida passa. Nada pode te dar segurança. A única coisa que pode te dar segurança é Jesus. E é por isso que ele está falando ali, o seu fundamento precisa ser a minha palavra, porque sobre a minha palavra você tem segurança e tranquilidade para viver. Isso é muito forte, porque isso é uma autoanálise que nós precisamos fazer todos os dias, porque é muito fácil a gente trocar de fundamento. É fácil a gente começar como fundamento em Cristo, mas talvez em estações diferentes das nossas vidas, sem perceber, a gente acaba trocando os fundamentos. Talvez porque para alguns, a gente está querendo demais alguém para estar conosco. Você tem orado, você está esperando e não está acontecendo. Quantas pessoas
Jovens que já passaram por essa casa deixaram de congregar exatamente por isso. Foram viver lá fora. Foram tentar se satisfazer lá fora. Só que o mundo não pode satisfazer o problema, o buraco da alma, cara. Não vai dar certo. Não vai dar certo. E é por isso que Jesus ele deixa esse firme fundamento. Essa realidade que é muito profunda para todos nós. O que é muito interessante, eu estava conversando com um jovem, na verdade foram uns 2 ou 3 jovens que eu falei coisas muito parecidas, porque foram situações que os caras vieram falar para mim que eram parecidas. E eu dava, os conselhos eram também muito parecidos. Que era sobre, dependendo das estações que nós estamos passando, a gente aprende a estar seguro, porque as tempestades que nós vivemos são diferentes tempestades da vida. Talvez hoje você está passando por um momento que você está vivendo uma tempestade, amanhã você está bem, daí no outro dia uma outra tempestade veio que é diferente da que você enfrentou antes. E a maturidade nossa, ela vem exatamente por entender e analisar o momento que nós estamos passando e ainda assim conseguir se fundamentar na palavra. Dá para entender o que eu estou falando? Você fazer uma autoanálise, você perceber o momento e a estação que você está vivendo e você falar, eu preciso de Jesus nessa estação. Daí você está bem. Daí você está feliz, você está vivendo um tempo bom, tem um emprego, está feliz, ganhando dinheiro e tal, ou mesmo está namorando. Nesse momento eu também preciso de Jesus. Eu preciso fundamentar a minha vida, eu preciso saber quem eu sou. Então eu faço essa pergunta para todos nós aqui, pensando na parábola de Jesus e que a gente está falando sobre os mandamentos. Quem é você? Quem você tem sido? Antes de falarmos sobre relacionamentos, de falarmos sobre até namoro, as próximas mensagens que a gente vai ministrar aqui, nós precisamos saber quem nós somos, quem você é. Em quem você tem se fundamentado a sua vida. Será que você quer alguém para estar com você, para talvez se tornar esse fundamento que você tanto espera? Será que você tem vivido de maneira insegura? Será que você não tem colocado a sua fé no único fundamento que realmente pode te fundamentar, que é Jesus? E para alguns aqui você pode falar, pastor, não. Às vezes para as meninas é um pouco mais difícil, porque normalmente tem que esperar o cara chegar. E a gente tem um monte de banana hoje em dia que não chega, né? Vamos combinar. Vou falar sobre isso ainda. Mas às vezes pro cara, pro rapaz, é mais fácil, porque se você paga de machão, aí eu vou quando eu quiser eu vou lá falar. Você não vai falar, velho. Você não vai falar, porque você é um fraco, velho. Se você não falou até agora é porque você é fraco. Desculpa, tô sendo muito... Estou sendo forte demais aqui. Corta essa parte. Vamos continuar aqui, eu vou falar outras coisas, eu vou entrar nessa parte também sobre homens e mulheres, e a Raquel pode me auxiliar aqui, se ela quiser também. Quem é você? Qual é a nossa identidade? Essa pergunta, quem é você, qual é a sua identidade, talvez é a pergunta mais real que as pessoas culturalmente têm hoje. Quem é você? Está todo mundo perguntando quem é você, quem nós somos. Quando você olha para a psicologia, eu pesquisei no dicionário, a psicologia vai dizer que a identidade são os valores que uma pessoa tem, mas que esses valores eles ditam as decisões que uma pessoa vai fazer. Então, a pessoa tem uma série de valores e princípios, e por causa desses princípios e valores, ela vive com base nesses princípios, dá para entender? Isso, inclusive, se encaixa com a visão cristã. Você conhece a Deus, você foi transformado por Jesus, então você vive de acordo com o que Cristo te chamou a viver. Então, a identidade, ela é um senso de quem você é. É um senso de propósito que você tem, um senso de desígnio que você encontrou, e para os cristãos, o que nós encontramos em Cristo Jesus. Eu estava vendo uma palavra também, lendo um livro do Tim Keller, e eu quero trazer uma parte sobre identidade que ele fala, que é fantástico, né? O pastor Tim Keller, inclusive, faleceu umas 2 semanas atrás, um pastor de Nova York que tem muito conhecimento. E ele fala assim, que a identidade, ela precisa, para o mundo, ela responde 3 perguntas principais, que é, o que eu desejo, o que eu desejo, qual é o meu valor e quem pode falar na minha vida. Falando de novo, então, qual é o meu desejo? Né? Perdão, o que eu desejo?
você precisa viver por algo. Você tem um desejo e todos os dias você deseja isso. Segundo, qual é o meu valor? Quando você alcança o que você deseja, então você encontra uma identidade. E quem pode dizer qual é o seu valor é quem te avalia. Você realmente conseguiu viver o que você mais valorizava. Mais ou menos isso. Então, o mundo vai dizer que essas 3 perguntas, elas dizem quem você é, o valor que você tem. E é legal porque no mundo a gente tem todas essas 3 perguntas sendo respondidas por diferentes coisas, mas quando você vai para o Evangelho, quem responde isso é o próprio Cristo. O que eu mais desejo? Jesus. Qual é o meu valor? O próprio Jesus. Quem pode dizer qual é o seu valor? O próprio Jesus diz quem você é e qual é o seu valor. Isso é muito forte. Isso é muito forte. E o pastor Tim Keller, nesse mesmo livro, ele, falando sobre identidade, ele vai falar que a identidade moderna é uma coisa completamente diferente da identidade, por exemplo, dos nossos ancestrais, que viveram há 200, 300 anos atrás. A identidade moderna é pautada no eu, o que eu quero. A identidade de 200, 300 anos atrás, dos nossos ancestrais, antiga, era pautada com cunho social, comunidade. Eu me defino pelo aquilo que eu posso fazer para a sociedade. O que significa isso? Os meus pais, por exemplo, eram pastores, eram ferreiros. Então, porque meus pais têm essa profissão, eu também vou ser um, e os meus filhos vão ser um também, porque essa é a minha identidade. Essa é a maneira que eu posso contribuir socialmente, para a comunidade. Já para a nossa cultura atual, pós-moderna, a visão de identidade não é pautada no que eu posso contribuir para a sociedade, mas o que a sociedade pode contribuir para mim? O que eu ganho com isso? Então, inclusive, ele faz uma citação do Charles Taylor, que é um outro autor, inclusive um filósofo secular. Esse autor ele fala assim, no livro A Fé Secular, acho que chama isso. Ele fala assim, no passado, você trabalhava e fazia sexo para construir comunidade. Na nossa comunidade hoje atual, você faz dinheiro, você trabalha e faz sexo para ter uma identidade. Vou repetir. Às vezes é complexo, né? No passado, as pessoas viviam o trabalho, o sexo, para construir uma comunidade. Na nossa comunidade hoje, atual, você faz dinheiro, você trabalha e você vive o sexo para encontrar uma identidade. Você percebe que é algo bem ralo. Na identidade tradicional, 200, 300 anos atrás, a identidade vinha de fora para dentro. As pessoas dizem quem eu sou. E tem um ponto muito positivo nisso, porque é legal a gente pensar que as pessoas pensavam mais de maneira menos egoísta. É legal isso. As pessoas trabalhavam mais pensando nas pessoas, tinham um cunho mais de ajudar a sociedade, mas também tem um aspecto negativo. Por quê? E o Tim Keller ele fala isso, é muito legal, porque também a comunidade não respeitava a sua individualidade, cara. Você não podia ser outra coisa além do que os seus pais foram. Isso não é legal. Você tem uma individualidade, Deus te deu coisas próprias, que Ele quer que você floresça e cresça, quer dizer, tem aspectos naquilo que aconteceu no passado que também são negativos, que nem tudo é só mar de flores. Você percebe isso? Na modernidade, depois inclusive do iluminismo, o que o homem fez foi cultuar o eu. Foi exaltado tanto o homem, tanto eu, que o culto se tornou um culto à minha vontade, aos meus desejos, ao que eu quero, às minhas emoções. Só eu posso dizer qual é a minha identidade, por causa que a minha autoestima ela vem de mim mesmo. E esses sonhos e emoções, eles não vêm de fora para dentro, mas de dentro para fora. Então, o que significa? A família, a igreja, a comunidade, as pessoas, eles precisam se adaptar ao que eu quero, ao que eu sinto, ao que eu penso, porque eu sou importante. Consegue perceber essa realidade? Que é o que a gente vive hoje? E ele deixa 3 pontos que eu quero deixar aqui, que são 3... Por que a identidade moderna ela não funciona? E são coisas que são muito legais. Ele fala assim, a identidade moderna, primeiro, ela é incoerente. Por que ela é incoerente? Porque a identidade moderna ela se pauta exatamente nos seus desejos, nas suas emoções. Só que as suas emoções, os seus desejos mudam. Hoje você quer uma coisa, amanhã você quer outra. Hoje você está sentindo isso, amanhã suas emoções, principalmente para as mulheres, estão no outro lado, estão vivendo uma outra coisa. Se tiver com um TPM, sei lá. Então as emoções, elas mudam. Vamos lá.
Quem aqui tem 20 anos, tem 20 anos de idade, até 20 anos de idade? Levanta a mão. Pouca gente. Cara, você hoje com 20 anos de idade, você lembra quando você tinha 15 anos? Você lembra como, vou usar uma palavra forte, como você era idiota? Quem aqui tem até 25 anos? Levanta a mão. Você lembra quando você tinha 20 anos de idade? Você não era um idiota? Perdão. Você não era um inconstante? Vou usar outra expressão. Quem aqui tem até 30 anos de idade? Legal. Eu não vou mais subir não, tá? O pessoal que é mais velho. Aqueles que têm 30 anos aí, você lembra que quando você tinha 25, cara, você era muito imaturo. Isso vai continuar acontecendo. Quando você tiver 35 anos, você vai olhar para você com 30 e você vai falar, cara, como eu era imaturo. Você com 40 anos vai olhar para você com 35 e vai falar, meu, como eu era imaturo. Moral da história, somos todos idiotas. Somos todos imaturos. E crescemos em maturidade no Senhor Jesus, em nome de Jesus, amém. Mas você percebe aqui que o ponto é, nós somos inconstantes. Por isso, a identidade pautada no desejo, na emoção, ela é incoerente, ela não se sustenta, cara. O que o mundo prega hoje, ele ensina, daqui a pouco está algo completamente diferente, velho. Completamente diferente. Vou dar um exemplo bem simples, tá? Quando o filme Harry Potter saiu, tá? Ele era considerado um filme extremamente progressista. A autora do livro, eu esqueci o nome dela agora, não vou nem lembrar. Eu gosto de Senhor dos Anéis. Harry Potter é infantil. Enfim, tô brincando. Sou meio nerd, mas hoje, porque a autora do livro Harry Potter tem criticado algumas coisas de movimentos ideológicos, antes ela era considerada de extrema esquerda, velho. Agora, 10 anos depois, ela é considerada de extrema direita. Porque ela defende a família tradicional, coisas do tipo, assim, que ela tem recebido críticas. Você vê como as coisas mudam. 10, 15 anos atrás era um tempo, hoje é diferente, daqui 10 anos muita coisa vai mudar. Por quê? Porque o homem vai mudando, vai se alterando, as emoções vão vindo. Quer dizer, a identidade moderna ela é incoerente. A identidade moderna ela é frágil. O que a pessoa na modernidade ela fala, né? Ninguém pode me definir. O Charles Taylor ele falava isso. Né? Nós somos... Só que ao mesmo tempo que ninguém pode me definir, eu preciso de alguma coisa que me define. Eu preciso de um relacionamento. Eu preciso de alguma coisa... Então, ao mesmo tempo que você fala, não, eu vou me definir, a pessoa sem Cristo, eu vou me definir, ela faz do trabalho a sua identidade, ou do sucesso a sua identidade, ou do namoro a sua identidade, ou do sexo a sua identidade. Alguma coisa de fora gera identidade na pessoa. Por quê? Porque Deus fez o homem e a mulher para serem relacionais, para dependerem de pessoas. Isso significa o quê? Que a identidade ela não é conquistada ou gerada, a identidade é recebida. Algo traz identidade para você. Pode ser trabalho, pode ser conquistas, pode ser sexo, relacionamentos. Só que tudo isso, no final, é o terceiro ponto, é uma ilusão. Não sustenta. Porque a verdadeira identidade, mais uma vez, ela não é conquistada, ela é recebida por Cristo Jesus. Agora trazendo para os relacionamentos. O único homem, para as mulheres que estão aqui dentro, meninas, o único homem que vai satisfazer verdadeiramente você, que nunca vai te frustrar, Raquel, também, que nunca vai falhar, que nunca vai errar, é Cristo. Por isso que, inclusive, que lá em João capítulo 4, quando Jesus encontra uma mulher samaritana que estava desesperada, ela tinha caminhado com vários homens na sua vida, ela tinha se casado com 5 homens e ela estava vivendo com o 6º. Ela foi num horário onde as outras mulheres não iam, exatamente por causa da vergonha que ela vivia no momento. Ela se encontra com Cristo, quer dizer, Cristo se encontra com ela propositalmente. E Jesus se apresenta como o 7º homem para ela, o homem perfeito. Aquele que queria realmente satisfazer os anseios daquela mulher. Aquela mulher ela estava tentando encontrar identidade em tantos homens, mas ninguém conseguia satisfazer a alma dela. O que eu quero dizer com isso? No final, a identidade, minha e sua, ela precisa ser recebida por Jesus. E nós que estamos aqui dentro, que conhecemos a Jesus, isso vale para nós também.
Porque, mais uma vez, é muito fácil nós trocarmos o nosso firme fundamento, que é Jesus, por pessoas. A gente faz o nosso namoro o nosso firme fundamento. Mas Jesus quer ser a nossa identidade. Jesus, ele quer ser a nossa verdadeira identidade, que vem sobre os nossos corações e transforma a nossa vida de dentro para fora. Muda quem nós somos. Você entende, então, mais uma vez, que não é nem uma visão mais antiga de que a comunidade que diz quem você é. Não é assim também. Mas também não é. Você não é o que os seus desejos afloram sobre você. Na visão cristã, nós somos o que Cristo diz que nós somos. Nós somos amados por Deus, nós somos filhos de Deus, nós somos a imagem e semelhança de Deus. Isso é poderoso demais. Isso é muito lindo. Essa é a nossa identidade. E agora deixa eu falar para os homens. Agora eu comecei a falar para os homens e agora eu vou falar para... Depois eu falo para as meninas também, daí se a Raquel quiser falar, ela fala. Mas hoje em dia, quando a gente pensa nesse tempo moderno que a gente vive, como que os homens estão hoje? O que a gente mais vê são homens, como eu falei antes, fracos, que não assumem o seu papel, que não assumem a sua responsabilidade, que querem viver em berço esplêndido, né? Que querem viver a infância eternamente. Hoje em dia você procura pesquisas que vão dizer que a adolescência vai até os 25, 30 anos de idade. E presta atenção, a infância é um tempo lindo que a criança vive, cara. É um tempo perfeito. É um tempo onde, cara, é um lugar onde nada faz mal. Vejo pelos meus filhos lá. A proteção. Lógico, acontece coisas. O Gessé mesmo quebrou o braço semanas atrás. Ao mesmo também cortou, deu ponto na cara, né? Enfim, bem próximo ali, 1 ou 2 semanas depois. Mas, no geral, quando você olha para uma criança, ela é feliz, porque ela vive num mundo de felicidade, cara. Porque aquele é o tempo dela ser feliz, para ela ser protegida, ser cuidada, ser gerada, para formar, inclusive, a identidade dela como filho. Só que tem jovens, e eu não estou falando só de nós que estamos aqui, mas tem jovens aqui, que têm vivido uma infância na juventude, velho. Como adultos. Você tem vivido como um adolescente, como uma criança. E Deus tem chamado você para crescer. Você não é um Peter Pan, velho. Vive num país que você nunca cresce, Não é isso que Deus tem para nós. E a nossa cultura prega essa realidade. A nossa cultura prega jovens infantis, que estão presos na infância eternamente, que não assumem a sua responsabilidade, não vão atrás, não trabalham, não assumem, né, o seu lugar e não crescem. Não é isso que Deus tem para nós. Amém, mulheres? Não é isso que Deus tem para nós. E agora eu falo para as mulheres, não sei se a Raquel quer falar aqui também. O que acontece muitas vezes para as mulheres, para as meninas, é também caminhar para um lugar de insegurança, como eu já falei na palavra, onde você depende totalmente da pessoa, ou você sobrepõe a pessoa. Porque existe fraqueza, então, no homem hoje em dia, e uma das consequências do pecado, que a Bíblia vai falar em Gênesis, no capítulo 3, é que a mulher iria querer o lugar do homem. Olha que paradoxal, que é o que a gente vive hoje. Mulheres querendo tomar o lugar do homem na sociedade. E a Bíblia vai mostrar claramente que existem papéis diferentes, papéis distintos. Os dois são importantes diante de Deus. Não estou falando aqui, e no grupo Elas, se eu não me engano, a Raquel estava contando para mim, que vocês falaram muito sobre isso, né? A Ana ministrou sobre isso. Sobre a importância da mulher na casa. A mulher pode sair para trabalhar, ela não precisa ficar... Não existe isso. Não é o que a Bíblia ensina. Só que a Bíblia ensina, sim, que existem papéis diferentes, papéis distintos. O que acontece muitas vezes é que, mais ou menos, a mulher fica tão insegura, ou ela assume o lugar, vai para um lugar de... Ou ela depende completamente de uma pessoa. E também não é o que Deus tem para nós, não é o que Deus tem para você, mulher de Deus. Deus tem uma pessoa, Deus tem um homem de Deus para você no tempo certo. E sabe o que é mais lindo? É que a Bíblia vai nos mostrar, o mais lindo mesmo é que a gente tem no cristianismo, para aquelas que estão solteiras, um Jesus, que é o Messias, o Salvador,
que morreu solteiro. Presta atenção. E a gente tem também o Paulo, que foi um grande teólogo, que mais escreveu o Novo Testamento, que também viveu e morreu solteiro, que dá importância, né, para momento de não estar junto com outra pessoa. O que eu quero dizer com isso? É que na Bíblia, o Novo Testamento e o próprio Jesus, ele dá importância para todas as fases que a gente vive. Então, se você está vivendo essa fase de não se relacionar com uma outra pessoa, Deus tem algo para você nesse momento. Talvez não seja uma pessoa ainda, mas Ele tem algo, Ele continua sendo o seu maior amor. Ele precisa ser o seu maior amor, independente da fase e estação que você está vivendo. Você pode crer comigo? É o que Deus tem para nós. Essa identidade. E antes de eu passar aqui para a nossa identidade em Cristo Jesus, eu já estou finalizando, eu queria chamar aqui um casal. A gente sempre vai ter nessa série, vai ter um momento onde a gente vai chamar os supervisores para nos ajudar a falar, mas sempre a gente vai trazer testemunhos. E eu queria chamar aqui o Matheus e a Amanda. E eu queria que o Matheus começasse testemunhando, porque o Matheus, eu tenho atendido, tenho tido um tempo com ele, faz tempo que a gente tem conversado. O Matheus cresceu, inclusive, na minha célula, se eu não me engano, né? Na adolescência, eu era líder de célula com 15, 16 anos, ele estava lá, não sei se você tinha 12, 13 anos, estava lá comigo, né? E teve uma época que o Matheus desviou, saiu da igreja, e ele viveu muita coisa. E eu creio que ele viveu exatamente o que a gente falou aqui sobre essas identidades que o mundo ensina. Mas um dia ele entendeu, então eu queria que ele compartilhasse. Boa noite, igreja. O pastor pediu para eu contar um pouco do meu testemunho. E você sabe que é sempre mais fácil você contar o testemunho dos outros, né? O seu mesmo não é muito fácil de contar. Mas, como o Pedro falou, eu vim para a igreja muito cedo com os meus pais. E, em certo momento da minha juventude, eu saí. E no mundo eu experimentei algumas coisas, né? Entrei num relacionamento, fui morar com alguém, eu tinha liberdade financeira, tinha liberdade dentro da casa, eu usava droga dentro de casa, e todas essas coisas que eu fiz por um tempo não foram suficientes para preencher o vazio que existe em nós. Por que eu saí, né? Eu saí porque problemas vieram. Como o Pedro falou, da casa que está na rocha e a casa que está sobre a areia. Eu era a casa que estava sobre a areia. E não importa se você vai estar aqui na igreja ou no mundo, problemas vão acontecer. Você vai ter problemas. E você precisa escolher permanecer. Não saia desse lugar. É isso que eu quero falar. Em certo momento, vivendo tudo isso, eu lembro que eu já não conseguia dormir mais, porque, enfim, eu fumava muita maconha e não dava para dormir. Então, eu ficava acordado de madrugada, às vezes eu saía, eu ficava na sacada, eu ficava me questionando até onde eu iria para poder voltar. E eu creio que como na história do filho pródigo, ninguém precisou chamar ele para voltar para a casa do pai, sabe? Ele sabia o caminho de volta. E comigo foi assim, eu sabia o que eu precisava fazer. E eu lembro de ter orado um dia, nessa sacada, olhando assim para o céu, e ter falado para Deus, eu não sei como sair disso. Eu não sei como sair do que eu sozinho construí sem você. Mas eu quero. E Deus me trouxe de volta, sabe? O que eu acho lindo da história do filho pródigo, da história, da parábola, é que o pai vê ele de longe e vai recebê-lo. Essa é a melhor parte da história, para mim. Porque comigo foi assim. Deus tem construído algo novo. E a real é que Deus é bom, velho. A gente não merece. Ele é muito bom. E não saia desse lugar no tempo ruim. Não escute essa palavra, sabe? Não faça isso com você. Você não vai encontrar nada no mundo. Nada vai preencher o seu coração. Só Jesus te ama de verdade. Só Ele pode dizer quem você é. Nunca se esqueça disso. Amém? Antes de eu passar para a Amanda também, eu quis chamar a Amanda também porque eles estão para casar, né? Falta 60 dias. Quantos dias?
63 dias. Pouquinho. Ele me contou. Falei 60 dias porque ele foi no meu escritório ontem, e daí ele me falou. Daí eu lembrava que era 60, alguma coisa. Então eu falei 60 por causa disso. Mas está contando os dias, né? Só que a história do Mateus é diferente da Amanda. Porque a Amanda permaneceu. A Amanda continua aqui. Mesmo quando veio uma tempestade na vida dela, que ela vai contar, e ela teve momentos que ela teve vontade de desistir, ela permaneceu. Isso é um testemunho lindo de alguém que continua, né? Então eu queria que... Boa noite. Bom, então, para quem não sabe, eu perdi meu pai. Esse ano fez 6 anos. E foi um momento mais difícil da minha vida, né? Perdi o chão, fiquei confusa, abalou minha fé, né? Foi um desafio. Mas eu cresci na igreja e eu sempre fui uma pessoa muito obediente, assim, sabe? Muito regrada. Meu pai falava, minha mãe falava, eu obedecia, eu tinha muito temor a isso. E quando eu perdi meu pai, eu perdi o chão, abalou minha fé, eu sabia que eu precisava permanecer nessa obediência, né? Então, mesmo assim, olhando para Deus e questionando muito, meu primeiro amor foi abalado, assim, falei, Deus, por que isso está acontecendo? O Espírito Santo, de forma muito clara e assim veio para mim, me revelou, eu tô com você, você não está sozinha, permanece. E assim, vários momentos, não foi fácil, eu não sentia Deus, eu não queria, eu tinha um coração com muita revolta assim com o Senhor, mas eu fui muito prática, eu falei, não, eu vou ficar. Eu vou permanecer, eu vou no culto, eu vou na célula, eu vou na igreja, né? Então essa foi a chave assim que o Senhor me deu e foi muito mais simples, né, do que parece. Eu simplesmente escolhi obedecer, né? Às vezes a gente espera demais uma palavra de alguém, uma revelação divina, mas você já tem a palavra, você tem a palavra com você e assim permaneça, obedeça, mesmo que você não sinta, mesmo que você tá doendo, tá sofrendo, o Senhor é a nossa aquilo que preenche, né? Igual o Mateus falou, ele não encontrou nada que preenche o lugar que só Deus pode preencher. E eu permaneci a trancos e barrancos, né? Mas deu certo, graças a Deus. Hoje eu estou aqui, né? Isso é o meu testemunho, assim, prestes a casar. E, enfim, é isso. Obrigado. A gente vai sempre colocar os testemunhos, né, para o pessoal contar aqui, para a gente poder se identificar. E o Mateus, falando do Mateus, ele cresceu mesmo na igreja, assim, a adolescência toda. Ele ficou 2 anos, né, nesse outro relacionamento. Ele estava me contando outro dia atrás que teve um momento que ele estava parado assim, que ele falou, o que eu estou fazendo aqui? Isso aqui não está me satisfazendo. Talvez tudo que eu desejei na juventude, que era sexo, droga, né, porque estava com um bom trabalho, ganhando bem, ele era representante, se eu não me engano, algo assim, o vendedor, e estava ganhando bem, mas não satisfazia. Tinha autonomia financeira, mas não dava, não sustentava. Ele ficou 2 anos lá, até que chegou um momento que ele falou, não tem como mais eu ficar nesse lugar. Né? E mais uma vez, é até contraditório, não contraditório, mas você percebe que a casa ela está vivendo momentos distintos, porque para a Amanda daí, ela estava sendo fiel aqui, e algo abalou a fé dela profundamente. O pai dela faleceu da noite para o dia, assim, não foi uma coisa que ele estava lutando com uma doença, foi um acidente, um negócio que foi assim, ninguém esperava. E aconteceu. Como explicar isso? Como conversar? Foi uma tempestade que veio do nada sobre a casa, sobre o coração dela. Aonde estava o firme fundamento? Ela decidiu no coração dela fazer do firme fundamento da vida dela Cristo. E foi uma escolha, inclusive até talvez mais racional do que simplesmente emocional, que é o que muita gente toma a decisão de fazer coisas com base na emoção e se perde. E meu ponto é,
Qual é a nossa identidade? Olhando para tudo isso que nós ministramos aqui nessa noite, falamos sobre a identidade do mundo, nossa cultura, qual tem sido a nossa identidade? Quem nós somos? Quem nós somos? Mais uma vez, Jesus ele falou em Mateus 22, a gente leu agora, ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento. O segundo é semelhante, ame o seu próximo como a si mesmo. A nossa identidade, né, ela vem pela fé em Cristo. Em Cristo nascemos de novo, somos adotados na família de Deus e temos um nome de Deus sido colocado sobre nós. A nossa aprovação vem de Deus. Mais uma vez, eu falei isso lá nos pontos. A aprovação da sua vida, o valor da sua vida, precisa vir de alguém externo a você. Não vem de você mesmo. Somente Cristo pode te aprovar, sabe por quê? Porque Ele sabe verdadeiramente o que você é, quem você é. Ele sabe, só Ele sabe as suas lutas. Às vezes até a pessoa que você está namorando não sabe como está o seu coração. Não sabe o que você está passando, não sabe como estão as suas emoções, não sabe o que você está vivendo, mas Cristo que te gerou, que te fez, Ele sabe quem você é. Ele sabe as lutas que você esconde das pessoas e as máscaras que você usa, que nós usamos para as pessoas. Ele conhece inclusive as máscaras. E mesmo com as máscaras, Ele decide nos amar. Mesmo com as máscaras que nós colocamos para as pessoas, Ele se aproxima com graça e amor e transforma as nossas vidas. Por isso que nós somos revestidos de Cristo. Gálatas 3, versículo 26 ao 29. O apóstolo Paulo ele fala assim, todos vocês são filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Pois os que em Cristo foram batizados, de Cristo se revestiram. Nós fomos revestidos de Cristo. E ele continua falando assim, não há judeu nem grego, nem escravo nem livre, nem homem nem mulher, pois todos são um em Cristo Jesus. Estar em Cristo significa agora que nenhuma outra característica, nem a sua educação, me formei em tal faculdade, né? Em tal lugar, nem a sua vocação, nem o seu gênero, nem a sua raça, né? Nem a sua condição, as suas conquistas humanas, nada define quem você é. Quem define quem você é Cristo. Não é o que você tem, não é o que você faz, não é quem você namora. A sua segurança está em Jesus. O seu valor, a sua identidade vem de um relacionamento com Ele, vem do primeiro mandamento, onde você ama e é amado por Jesus. E debaixo desse amor você fundamenta os outros amores. O problema é que nós estamos fazendo dos outros amores o principal nas nossas vidas. E daí nós estamos frustrados, daí a gente se frustra com Deus, daí a gente fala, nosso relacionamento não está dando certo, está um lixo o nosso relacionamento, ou a gente fala assim, está um lixo a minha vida, Deus, você não me dá uma pessoa para caminhar comigo. E você é ingrato com Deus, sem perceber a bondade e a misericórdia de Cristo, de Deus nas nossas vidas, de como Ele tem cuidado de cada um de nós de maneira diferente. Nós temos, muitas vezes, feito de muitas coisas e pessoas os nossos fundamentos. E Jesus está nos convidando, venha fazer de mim o seu firme fundamento. Então, em Cristo nós temos uma identidade. O que significa isso? Se no tempo que nós vivemos, o tempo moderno, a identidade moderna ela é incoerente, ela é frágil, e ela não é real, uma identidade em Cristo, ela é coerente. Porque, como eu falei antes, Jesus sabe quem você é. A identidade em Jesus, em Cristo, é forte, nada pode abalar, cara. Pode vir qualquer tempestade. Pode vir até a morte pode vir. Até mesmo se você tiver para morrer, se você tiver Jesus, você tem a vida eterna. Nada pode abalar você. Esse tempo que nós estamos vivendo, muitas vezes a gente faz, né? O C.S. Lewis ele fala isso. Nós fazemos da eternidade um momento e da nossa vida a eternidade. A gente não percebe, cara, que esse tempo que a gente está vivendo agora é muito curto, perto da eternidade que nós vamos passar com o nosso Deus. Então a identidade em Cristo ela é coerente, ela é forte e ela é real. Nós não servimos a um Deus que é distante. Nós servimos um Deus que é próximo, que nos dá uma identidade
que nos dá uma nova vida. Queria chamar os músicos para virem já aqui. Em Cristo nós sabemos quem nós somos. Em Cristo nós sabemos quem nós somos. Agora, o que eu diria para nós nessa noite, para a gente poder finalizar, é que eu e você nós precisamos proteger a nossa identidade. O que eu falo com isso? A nossa identidade é Cristo quem dá. Não somos nós que fundamentamos a nossa identidade. Mas se nós sabemos que a nossa identidade em Jesus e nosso relacionamento com Ele é algo importante para nós, presta atenção, proteja o seu relacionamento com Cristo. Não deixe que outros amores tomem o lugar de Jesus. A gente protege aquilo que nós amamos, nós protegemos quem nós amamos, nós protegemos quem nós consideramos. A nossa importância faz diferença, porque a gente protege, a gente cuida. O seu relacionamento com Jesus, ele é mais importante do que o seu cônjuge ou do seu futuro namorado. Não negocie o seu relacionamento com o seu noivo Jesus. Ele é o seu principal amor. Ele é o seu verdadeiro amor. Quando tudo acabar, você não vai encontrar o seu namorado no céu, você vai encontrar com Jesus. Se apaixone por Ele antes de se apaixonar por alguém. Se apaixone por Ele. Ame a Jesus. Eu escrevi algumas coisas aqui. Então, quem nós somos? Nós somos feitos à imagem de Deus. Gênesis 1, 27. Nós somos escolhidos e amados. Colossenses 3:12. Nós não estamos sozinhos. Hebreus 13:5. Somos parte do seu corpo. 1 Coríntios 12, 27. Somos cidadãos dos céus. Filipenses 3:20. Somos redimidos. Efésios 1:8. Somos livres do pecado. Romanos 8, João 8. Somos o templo do Espírito Santo. 1 Coríntios 6:19. Somos filhos de Deus. João 1:12. Teria tantas outras identidades que nós somos, mas nós negligenciamos essas coisas muitas vezes. Você percebe isso? Como é fácil a gente se esquecer da identidade que nós temos em Cristo Jesus. Como nós colocamos um parâmetro do amor de Deus baseado naquilo que a gente está vivendo, baseado nas tempestades. Jesus, eu vou fazer o Senhor do meu firme fundamento se o Senhor me der isso, se eu passar por isso. E a gente coloca uma condição por uma identidade que Jesus já nos deu. Quem nós somos? Feche seus olhos nesse momento, eu estou finalizando. Eu não sei o que essa mensagem falou com você, não sei a estação de vida que você está passando, eu não sei o momento que você está vivendo. Mas uma coisa eu sei, que independente da fase, independente da estação, todos nós precisamos voltar os nossos olhos a Cristo. Todos nós estamos sendo convidados nesse momento a nos apaixonarmos por Jesus mais uma vez. Essa é a base do relacionamento. Nosso Deus é um Deus relacional, mas antes dos relacionamentos que nós temos com as pessoas ou com nosso futuro esposo ou esposa, é o nosso relacionamento com Cristo. Ele diz, é nele que vem a nossa identidade, é nele que eu sei quem eu sou.